Com a vinda da família real ao Brasil, houve um expressivo aumento dos impostos para a manutenção da corte em terras brasileiras. Assim, quando a coroa se estabeleceu no Rio de Janeiro, Dom João impôs que Pernambuco contribuísse para a modernização da nova capital. Somando as outras insatisfações com a coroa, a cobrança de mais impostos levou os pernambucanos a revoltarem-se em 1817. A revolta recebeu o nome de Revolução Pernambucana. A importância desse acontecimento se dá pelo fato de que Pernambuco conseguiu ser independente do Brasil por mais de 2 meses, ou seja, Pernambuco se tornou um país separado do Brasil nesse momento. Quando a família real chegou ao Rio de Janeiro, não encontrou um número de casas suficientes para abrigar as 15.000 pessoas que vieram de Portugal. O príncipe regente então decretou que as melhores casas da cidade fossem cedidas a essas pessoas, que não possuíam casa ainda. A casa que fosse solicitada seria carimbada na porta com as iniciais PR, Príncipe Regente, mas que pelo povo ficaram conhecidas como Ponha-se na Rua. Durante 57 dias de viagem até o Brasil, a nau Afonso de Albuquerque, que trazia a corte portuguesa, além de sofrer com a falta de alimentos e de água, passou por um surto de piolhos. Todas as perucas dos nobres foram lançadas no mar e todas as tripulantes da nau, inclusive a dona Carlota Joaquina, esposa de João IV, tiveram que raspar e untar suas cabeças com banha de porco. A transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro gerou várias mudanças e inovações na cidade, entre elas a criação da imprensa régia, do Banco do Brasil, do Arquivo Militar, do Jardim Botânico, de uma fábrica de pólvora, e também a instalação do Museu Dom João IV, a instalação da Biblioteca Real, a instalação da Academia Militar e de Belas Artes e também a instalação das escolas médicas e do arsenal da Marinha. Nós podemos falar de início que Napoleão Bonaparte queria conquistar a Europa e estava em guerra com a Inglaterra. Napoleão fechou todos os portos da Europa ao comércio inglês. E houve um bloqueio continental. Esse bloqueio continental tinha o objetivo de enfraquecer a economia da Inglaterra. Ao chegar ao Brasil, foram feitas algumas medidas, foram tomadas. As primeiras medidas tomadas por Dom João IV foi o decreto, a abertura dos portos da colônia a todas as nações amigas. E depois ele transferiu a corte portuguesa para o Rio de Janeiro e lá instalou a sede do governo. A presença da corte portuguesa no Brasil gerou várias transformações no Rio de Janeiro, cidade onde ficou instalada a família real. Algumas dessas transformações foi a abertura do Banco do Brasil e da Casa da Moeda, criação da Biblioteca Real e das escolas médicas, da imprensa régia
e inauguração do Jardim Botânico. Também Dom João IV, ao chegar no Brasil, tomou uma medida sobre as culturas e fez a criação do arquivo sobre escravidão. Foi essa a medida cultural que ele tomou quando chegou aqui no Brasil. A Inglaterra foi o país que obteve maior benefício com a abertura dos portos, porque ela conseguiu um comprador para os seus produtos. É verdade a gente falar que Dom João inaugurou no Rio de Janeiro a primeira fábrica de pólvora do Brasil. Dom João IV também teve de deixar o Brasil em 1821, mesmo contra sua vontade. E em 1515, o Brasil foi elevado o Reino Unido de Portugal e Algarves. Dom João disse ao seu filho na hora da partida: Pedro, se o Brasil se separar, antes seja para ti que me hás de respeitar do que para alguns desses aventureiros.